Fala amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Grafo e há um tempo atrás eu publiquei aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição também um tutorial de rosa, né, um tom mais claro. Essa aqui é a referência que eu utilizei, um tutorial bem bacana, super simples que vocês vão adorar. Eu vou deixar na descrição também, usando passo a passo, mostrando para vocês a pintura desse tom de rosa mais rosadinho, usando os lápis da Faber-Castell. E desta vez eu vou fazer a pintura utilizando os lápis da Giotto, que é a linha dessa aqui é estilo novo, mas vocês podem usar a marca que vocês tiverem. É uma paleta bem reduzida, bem simples, vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui no lado, essa aqui é a referência que eu vou utilizar para fazer o colorido. E aqui eu fiz os traços bem fraquinho usando o grafite. Apaguei uma boa parte, mas eu vou apagar mais ainda. Esse aqui é um papel da Canson de 140 gramas. E é um papel que tem uma leve textura, eu gosto bastante. Fica mais fácil de trabalhar com camadas. Esse lápis aqui é um lápis bastante pigmentado e sai muito fácil a mistura. Então, vocês podem utilizar o Faber-Castell, a linha seca, a aquarela, a marca que vocês quiserem. Eu vou começar utilizando um rosa bem claro, deste aqui, ou vocês podem usar o rosa mais claro, só fazer uma primeira camada, porque a rosa vai ser um tom bem vermelho. Eu vou cobrindo essa parte aqui das pétalas, fazendo esse trabalho com camadas. E uma boa dica de fazer cobertura aos poucos é seguindo uma direção, fazendo zigue-zague. Faz uma direção, muda, faz outra. Eu estou usando uma mão bem leve, só para dar uma leve camada inicial desse tom. Não vou cuidar para não cobrir muito o branco do papel. Vou pegar agora um vermelho. Vou fazer uma segunda camada de tom, ainda não muito forte. Aproveitar aqui com o vermelho e já fazer um leve contorno aqui no formato da pétala. Vou fazer a pintura dessa lateral com a mão bem leve e vou puxando a cor para a parte interna. Vou pegar agora um pouco do marrom, com a mão bem leve também, com a ponta bem feita, fazer somente um sombreado, somente para fazer escurecer um pouco esse tom de vermelho, em algumas áreas específicas. Sempre de olho na referência aqui do lado. Vou voltar com o vermelho e dar mais uma camada sobre este marrom.
Pegar um pouco do preto com bem leve, escurecer ainda mais alguns detalhes. Só tomar cuidado para não pesar muito no tom, que é somente para dar uma escurecida nestas áreas aqui e dar mais profundidade, principalmente nessas pétalas que ficam mais abaixo, aqui como nesse caso. É só ir usando a mão leve e mesclando as cores aos poucos. Vou voltar com o vermelho e dar uma mesclada entre esses tons aqui. Aplicar um pouco de marrom nessa primeira camada da pétala de trás aqui. Voltar com o vermelho sobre ela. E um pouquinho de preto só no contato, aqui, ó, como bem leve. Pegar um pouco do marrom e fazer uma primeira camada aqui nessa pétala no fundo. Fazer mais forte, vou soltando a mão mais pro meio, deixando mais acentuado o pigmento aqui, ó, na base dessa pétala. Subir um pouco até quase a metade. Aqui também fazer a dobra. Vou aplicar o vermelho sobre este marrom, mesclando as cores. Vou dar uma acentuada com preto, mais aqui na base mesmo. Com a ponta bem feitinha, eu vou demarcar essas partes superiores aqui com o vermelho e depois colocar um pouquinho mais de marrom para dar um contraste maior.
Vou começar a pintar um pouco das folhas, já com um pouco do vermelho. Vou aplicar aqui na ponta desta folha aqui, só para ter um acabamento. Um pouco também. E aqui mais ou menos na metade deste caule. Um pouco de amarelo. Vou aplicar um pouco também nessas partes das folhas, só uma leve camada bem fraquinha. Pegar um pouco do marrom, aplicar nessa parte de baixo e escurecer um pouco esta área. Vou dar uma escurecida um pouco nesta base das folhas, mas só um pouco. Aqui nessa base do caule também, já iniciando um pouquinho do meio da folha. Pegar o verde mais claro e aplicar uma camada sobre ela. Eu vou mesclando aqui mais pelas laterais e aos poucos eu vou passando e camadas superiores vou mesclando as cores. Aqui eu vou botando mais o pigmento no final aqui da folha e vou puxando pequenos riscos, dando a direção das cores e vou mesclando. Pegar um pouco do preto e dar uma escurecida, principalmente nessas áreas onde que ficam as áreas mais escuras. Aqui, abaixo dessa pétala principal, dessa folha, né? E vou mesclando para a parte mais abaixo. Pegar um pouco do verde mais escuro e dar uma acentuada em algumas partes. Apliquei uma camada bem fraquinha aqui nessa folha, porque ela vai ser mais opaca, mais clara. E aqui também nesta, este verde mais escuro. Vou pegar um pouco do branco, esse aqui é o branco da aquarela da Faber-Castell. E vou dar uma diluída nesta parte aqui da folha.
aplicar aqui também nesta parte. Vou dar uma acentuada em umas áreas com marrom agora, principalmente nessa parte de baixo.